padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com muito apreço, saúde e paz. Continuamos o nosso caminho nesse mês de setembro, mês da Bíblia, chamados a escutar e a proclamar a palavra. E de modo especial aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, mãe e discípula, que nos inspira sempre a abrir o coração para escutar a palavra, para que essa interpelação nos ajude a caminhar na direção do amor. Lembro aqui dos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz: é belo admirar a arte de Deus como agricultor, recriando-nos com os seus dons e com os operários do seu campo. Santo Agostinho diz: de onde provém a colheita do Senhor Deus, senão das Escrituras? Lemos o que foi dito: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita. Aparece então Paulo e é enviado aos pagãos. E não esconde isso, valorizando a graça que pessoalmente recebeu de modo extraordinário. O apóstolo diz em suas cartas ter sido enviado a pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido. Mas já que aquela colheita está concluída, volvamos a atenção para aquela colheita que somos nós. Os apóstolos, irmãos e irmãs, e os profetas semearam. O próprio Senhor semeou, pois esteve presente nos apóstolos. E o próprio Cristo fez a colheita. Eles nada são sem Cristo, enquanto Cristo é perfeito sem eles. Por isso, diz: pois sem mim nada podeis fazer. Portanto, semeando entre os pagãos o que disse Cristo, o semeador saiu a semear. Lá foram os enviados, os ceifadores a ceifar. Esses são os apóstolos de Cristo, os pregadores do Evangelho, que não saúdam pelo caminho, isto é, que não procuram e não fazem outra coisa senão anunciar o Evangelho com fraterna caridade. E que quando chegam a uma casa dizem: a paz esteja nesta casa. Não o dizem somente com a boca, mas irradiam aquilo de que estão repletos. Pregam a paz e possuem paz. Quem, pois, está repleto de paz, saúda: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Vamos então abrir o coração para que essa palavra que nos dá esse horizonte largo nos interpele. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Amado e amada de Deus, a parábola nos evidencia o nosso caminho, de um semeador que sai para semear a sua semente. Semente parte cai à beira do caminho, pisada
e os pássaros do céu comem. Outra sobre pedras, brota, seca, porque não tem umidade. Outra no meio dos espinhos, espinhos que crescem e sufocam-na. Outra parte em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Os discípulos queriam compreender, como nós somos chamados a compreender o significado dessa parábola. Em primeiro lugar, Jesus diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, outros só por parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não compreendam. Só compreendemos e vemos com evidência quando entramos na lógica do reino. E a lógica do reino em nós entra, e nós na lógica do reino entramos na medida em que ouvimos a palavra de Deus, que é a semente. Do contrário, os que estão à beira do caminho ouvem e depois vem o diabo e tira a palavra do coração para que não acreditem. Estes não se salvam. Porque a dinâmica não é a dinâmica da palavra de Deus. Por isso, a importância de proclamá-la e de ouvi-la diariamente, para que, ouvindo, possam acolher todos com alegria. Mas muitos acolhem com alegria, mas não têm raiz. Acreditam por um momento e, na hora da tentação, voltam atrás. Outros ouvem como um terreno cheio de espinhos. Com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, riquezas, prazeres e não chegam a amadurecer. A terra boa devemos ser nós, todos, para ouvir com o coração bom e generoso, conservar a palavra e dar frutos de perseverança. A exemplo hoje de São Pio de Pietrelcina, cuja memória hoje celebramos, e como sacerdote consagrado foi exemplar. Por isso dele lembramos o que se diz sobre os presbíteros e a vida dos presbíteros num documento do Concílio Vaticano II. Presbíteros configurados com Cristo sacerdote, na qualidade de ministros da cabeça para construir e edificar em todo o seu corpo, que é a igreja, como cooperadores. Admirável foi para Padre Pio, na sua fé, no seu testemunho, no carregar a sua cruz e no acolher as pessoas. Exemplo para todos nós. Sobretudo, pedimos a graça de ser ele exemplo, imitado e vivido pelos sacerdotes todos na dedicação, na igreja, como ministros e como servidores. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.